E o sábado chegou e a programação do reencontro está a todo vapor. Hoje com a palavra, nos trazendo a palavra o pastor Charles do Vila Rica e trazendo a mensagem musical Nathalie de Santa Maria. Vamos ver as surpresas que Deus nos reserva para hoje. Uma coisa é inevitável, você vai se encontrar com Deus. E ele diz assim, você precisa estar preparado. Interessante que esse encontro com Deus já nos é anunciado há um bom tempo. E quem sabe quantas e quantas vezes nós já passamos por esse texto bíblico. E quem sabe não temos importância, mas queridos, eu quero dizer para você, de todas as coisas que existem na palavra de Deus, esta eu acredito que a principal. Nós unirmos e seguimos aonde Ele indicar, não nos perderemos, só temos que escolher. O encontro com Deus, nós precisamos entender que ele é inevitável. Hora ou outra, Deus vai se encontrar conosco. O tempo do encontro com Deus é um tempo incerto, em que a Bíblia diz que é um tempo oportuno, um tempo determinado, não pelo ser humano, mas por Deus. Cristo, meu tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Cristo, meu tesouro até morrer. Verdadeiramente Jesus, ele seja a razão da sua vida. Estamos aqui com o pastor Charles, do evangelista do distrito de Cachoeirinha. Gostaria de agradecer a presença, por trazer tão bela mensagem nesta manhã. E também gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, pastor, para as pessoas, né, que sente esse desejo, sente essa falta ainda de Jesus, né? E comentar um pouco do seu livro, Que o Olho Não Vê. Bom, a mensagem que eu quero deixar para você é dizer que aquilo que está escrito no livro de Amós, capítulo 4, verso 12, que foi o tema do sermão dessa manhã, é bem claro e evidente. Jesus está voltando, ele quer se encontrar com você. A pergunta é, em que condições você vai estar para se encontrar com Jesus? Faço votos que você esteja realmente preparado. Para você se preparar, esse aqui é o lugar que você deve se preparar. Deus abençoe você, que Deus bendiga você. Seu marido tem medo de tomar Ele injeção, pediu para falar do livro, prefere então, raspar. já há uns 2 anos que a gente lançou um livro com o título Que o Olho Não Vê. E esse livro é um material que pode ajudar você nesse preparo para o encontro com o Senhor. Alguns assuntos que são abordados ali falam justamente sobre a condição que nós estamos vivendo nesse momento da história. E como nós podemos fazer para vencer essas situações e estar preparado para se encontrar com o Senhor. Deus abençoe você. No sábado pela tarde, tivemos a presença do pastor Camacho.
Até que ponto o ser humano pode achar que está fazendo tudo certo? O grande problema de cada um de nós, seres humanos, é que nós sempre achamos que nós estamos fazendo a coisa certa. E na vida não é diferente de um endereço que nós vamos buscar. Na vida é a mesma coisa. Nós começamos a fazer as coisas na vida achando que as coisas estão certas. Mas só que quando a gente começa a fazer as coisas na vida, a gente começa a se confundir e a se apaixonar pelas coisas que aparecem aos nossos olhos. Então, um dia eu começo a fazer uma coisa e acho que está certo, no outro dia outra e outra, porque eu sou totalmente voltado para os meus próprios desejos, os meus prazeres. Eu sempre acho que estou bem. Tem muita gente na igreja que está perdido dentro da igreja. Tudo começa, sabe como? Tudo começa quando nós achamos que alguma coisa não é mais pecado. Tudo começa assim. É uma sexta-feira à noite que vai passar um programa sobre a natureza no Globo Repórter e eu acho que um programa da natureza não é pecado. Então eu ligo a televisão para ver um programa da natureza. Tudo começa com coisas muito pequenas. Começa com uma maneira que eu não devo comer, que eu começo a comer. Outro dia desses, um casal de jovens me procurou para falar de problemas de relacionamento. Eles nem eram minhas ovelhas, mas foram à minha casa e tal, não tem problema. E daí eles ficaram, fala você, e aí a mocinha falou assim, eu vou falar, pastor, o nosso problema é de ordem sexual. Eu falei, qual é o problema de vocês? Ela disse assim, olha pastor, ele não quer fazer sexo comigo no sábado. Ele acha que é pecado fazer sexo no sábado. E eu acho que não é pecado fazer sexo no sábado. E daí eu comecei a pensar, peraí, deixa eu mexer aqui no meu HD de encontros de casais para olhar as palestras que eu tenho sobre relacionamento sexual no sábado. E aí eles fizeram as perguntas, eu peguei minha Bíblia e comecei a mostrar para eles o que era o sexo, o que era o sábado. Mas de repente bateu uma luzinha bem segura na minha mente e falou assim, por que você não pergunta quanto tempo eles são casados? E aí eu parei e falei, quanto tempo vocês são casados? E aí a menina olhou para mim, sorriu e disse, mas quem disse que a gente é casado, pastor? Eu falei, como assim? Vocês não são casados? Não, pastor, a gente não é casado. Vocês não são casados? Não, não somos casados. Pastor, em que mundo o senhor vive? O senhor é um pastor jovem que fala para os jovens aí em todo lugar. E pastor, isso aqui é a coisa mais normal. Será que o nosso normal é o normal de Deus? Queridos, o programa 360 Graus está aqui desde sexta-feira conosco, desde ontem. Está gravando tudo, registrando tudo e está super bacana. Tivemos ontem em Iveline, tivemos hoje na parte do pastor, brilhantando a nossa programação. E agora, na parte da tarde do JA, temos conosco o nosso departamental da Escola Sabatina e do Ministério Pessoal, o pastor César Camacho. Pastor, o senhor falou agora há pouco aqui sobre o amor, a proximidade de Jesus. Qual a dica que o senhor poderia deixar hoje para os jovens e para os que estão afastados de estar mais apaixonados por Deus? Olha, eu penso que a igreja é um vínculo que abre portas para a nossa paixão com Jesus. Mas só que a intimidade com Jesus é a coisa mais importante para nós nos tornarmos apaixonados por Jesus. E para o jovem permanecer firme na fé, ele precisa dar a primeira hora de cada dia para Deus, se tornar íntimo de Jesus Cristo, conhecendo Jesus Cristo, lendo a Bíblia, lendo a Escritura e se apaixonando pelas coisas lindas que Jesus Cristo fez na vida dele. Por isso, ele vai ficar sempre ao lado de Jesus. Como diz a lição da Escola Sabatina, dessa semana que passou, quando você adora, adora porque você conhece. Para você conhecer tem que ser íntimo. E quando você adora, você serve. Então um jovem, para ficar firme, tem que servir. Tem que conhecer Jesus Cristo com intimidade. Tem que estar com ele todos os dias para se tornar íntimo dele. É uma relação, né, pastor? É uma relação de intimidade com Jesus. Não tem outra saída. Pastor, muito obrigado. Foi um prazer. Que Deus abençoe. Igualmente a vocês. Nós estivemos aqui ontem, foi bom. Agora está sendo melhor ainda. Amém. Aguardamos o Senhor para o próximo ano. Se Deus quiser. Um grande abraço para vocês, pastor. Quando ele voltar, ele vai te pedir. Descubra já o seu dom, a caridade é um dom. Assim é, se você pode cantar. Então,
espera e tudo suporta e jamais morrerá, porque em Cristo provou que o dom supremo é o amor, a caridade é amor. Pode cantar, cantiga, o instrumento tocar, é louvar, fala de Cristo, amém, é amar. Bom, então se amar, vamos repetir, é amar. Agora estamos aqui encerrando o nosso sábado. Nós começamos já falando, já cantando, já pregamos e agora tivemos na parte da tarde o pastor Camacho, uma mensagem da palavra poderosa. E para encerrar essa noite de gala, esse sábado, nós temos aqui conosco o nosso irmão Paulo Menezes, que veio apresentar com a parte musical. Irmão Paulo Menezes, eu acredito que o senhor tem muitas experiências, muitas histórias, como contou agora da você, né? Teve alguma que marcou muito assim, fora essa que o senhor contou agora para nós? As histórias que mais marcam, pelo menos no meu caso, são as histórias das pessoas que ou vieram para a igreja através das minhas músicas ou que voltaram para a igreja, né? Eu já tive até a oportunidade de ex-ancião de igreja, eu estar cantando e ele ir até lá e subir até o culto ali e falar para mim, fazer questão de me dar um testemunho de que ele era ancião, saiu da igreja e depois, através das minhas músicas, ele sentiu o desejo de voltar e estava de novo ali. Isso é muito bom, muito gratificante. E muitas das pessoas voltaram através da música, né? Verdade. A mensagem cantada, como o nosso irmão Paulo Menezes tem dito aqui. Eu tenho um time que entrou na igreja através da música, ouvindo uma música. O Espírito Santo tocou no coração dele, ele foi chefe do diácono. Então, assim, a música, às vezes toca em uma pessoa, às vezes não toca em mim, mas toca em você. Então, você ouve a mensagem. Essa mensagem é importante. E por causa disso você quer descobrir de onde veio, para onde vai, às vezes através de um folheto, às vezes de um programa como esse que vem encontro, enfim. Existem N maneiras de a pessoa vir para a igreja ou voltar para os passos do Pai. Se você está nos assistindo hoje, então eu peço que você se atente a essas mensagens que já foram passadas. Infelizmente, já foram, né? Você perdeu de estar ao vivo aqui com o nosso irmão Paulo Menezes, Iveline, pastor Charles, pastor Camacho, e amanhã, nesse mesmo horário, nós teremos o som louvor e fechará a nossa programação com chave de ouro. Mas nenhum desses pastores, nenhum desses cantores, se não fosse por Deus, se não fosse a mão de Deus sobre ele, essa mensagem nem pregada, nem cantada teria esse poder que tem. Irmão, muito obrigado. Que Deus abençoe. O prazer foi nosso. Eu quero dizer para você, jovem, uma coisa, tá? Importante. Só tem um caminho a seguir, só um, que são os caminhos de Jesus. Eu fico muito feliz e fico muito admirado quando eu vejo jovens na igreja. Com tantos jovens pensando aí em outras coisas aí por fora, e eu vejo jovens aqui, isso é maravilhoso, né? Não pense que você está se atrasando em alguma coisa, não está sendo prejudicado em nada, pelo contrário. Jovem, permaneça em Jesus, porque Ele é o único caminho. Um beijo para todos.